Boa noite, pessoal. Boa noite. Vou falar um pouco mais baixo, que já passa das 9 da noite, aproximando às 10, e tem vizinho em cima e vizinho de lado. E eu não quero aqui ser perturbação de sono de ninguém. Está circulando nas redes sociais, entendeu? Que alguns crentes dizendo que a igreja não pode se meter em política, não. Né? A igreja não só pode se meter em política, não. Aí, bem, tudo bem. E que Deus não envolve com política, não. Beleza. Tudo bem. Eu vou citar aqui, se esses crentes que ficam confiados nas redes sociais, que acham que é o tal, primeiro eu vou perguntar para eles se vocês conhecem a Bíblia, a palavra de Deus. E em segundo lugar, perguntar para eles se vocês conhecem os grandes homens de Deus. Homens de Deus. Não é meia boca, não. São homens de Deus consagrados por Deus. Que tinha influência política na vida deles. Quer que eu comece com José, do Egito? Segundo o faraó no Egito? Ou com Moisés, que foi o líder, o primeiro líder da nação de Israel? Daniel, né? Davi, que até hoje é aclamado em Israel, até nos dias de hoje, em pleno século XXI, no nosso século, é aclamado em Israel, o rei Davi. Até hoje. Entendeu? Segundo Deus. Beleza. Primeiro eu vou começar com José. O segundo cargo mais importante na política depois de Faraó. Porque o Egito, como é o berço da civilização, então vou começar com José. José, ele foi, depois que foi perseguido pelos seus irmãos, e aquela coisa toda, José, ele foi segundo o faraó. Ou seja, quando o faraó saía para resolver outras coisas, para dar um descanso, José estava ali, ó, fazendo relações políticas, até mesmo com outras nações. Com o próprio Egito ou com outras nações. Entendeu? Isso é fato. Não é conversa fiada, não. Depois vem Moisés, após ter tirado o povo do Egito, do próprio Egito, e caminhado ele para a terra prometida. Sendo que Moisés também foi príncipe no Egito. Foi príncipe. Príncipe. A ponto de ter chamado filho da filha de Faraó. Aí quando eu saio aquela coisa toda, quando eu vou estender o caso, para o vídeo não ficar cumprido, todo mundo já conhece a Bíblia, já sabe. Entendeu, pessoal? Depois disso, Moisés conduziu o povo no deserto. Foi o primeiro líder de Israel. Quando começou a se formar a nação. Primeiro líder de Israel. Da nação de Israel. Tanto é que Jetro, seu sogro, falou: Moisés, o cargo está muito pesado para você. Ou disse, não sabe, a Bíblia não está dizendo cargo político, mas falou: o cargo está muito pesado para você. A Bíblia não disse isso aí não, mas para a gente entender, quem é inteligente entende. Ele falou: separa homens para que ajudem você a conduzir esse povo. Separa homens de confiança, homens de Deus de confiança, para que te ajude a conduzir esse povo. Inclusive, ele já estava fazendo uma política ali. Por quê? Por quê? Porque ele estava separando homens, como hoje os governantes separam ministros para ajudar ao desenvolvimento da nação. Entendeu, povo? Depois de Moisés, aí vem Davi. Davi foi segundo o coração de Deus e também teve um cargo importante na política da nação de Israel, que é como rei. Entendeu? Será que Davi e Salomão, que foi o sucessor no trono, não teve relações políticas com outras nações, não? Como é que vocês vão falar que crente não pode envolver com política? Tudo bem, não tem nada a ver. Vou chegar lá. Depois de Davi, não. Esqueci de Daniel. Daniel também. Daniel, ele foi ministro da Babilônia, do rei da Babilônia. O rei separou ele como ministro. Depois que Deus fez
revelou o sonho do rei para ele. Todo mundo conhece a Bíblia, que o rei deu presentes e dádivas para ele. Ele falou assim, agora eu vou colocar você no cargo. Não falou de ministro, um cargo importante aqui no meu governo. Daniel, o profeta Daniel, um profeta de Deus, que até hoje profecias estão se cumprindo e vai se cumprir para o futuro que Daniel falou no passado. Ele teve uma influência política lá no Império da Babilônia. Só que não se contaminou. Então, nós temos que ter representantes nossos, do evangelho, da bancada evangélica, da bancada cristã lá no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, sim. Sim. Entendeu? Aí vem Davi, como eu já falei para vocês o caso de Davi, né, que tem um cargo muito importante em Israel, que até hoje o povo de Israel, ele é aclamado em Israel até hoje. Não existe um rei em Israel que é aclamado igual a Davi. E depois teve o sucessor dele, que é Salomão. O povo já sabe. Entendeu? Mais tarde, no Império Romano, teve um que não é muito citado na Bíblia. Se for citado poucas vezes a palavra dele. O nome dele é José de Arimateia. Sabe qual foi o cargo de José de Arimateia na época do Império? Né? Na época das autoridades no Império? De senador da província de Judá. Da província de Israel. A Bíblia está falando senador. Tanto é que ele teve preocupação pelo corpo de Jesus na cruz. O que ele falou para as autoridades? Pediu para as autoridades competentes que liberassem o corpo de Jesus, que já tinha pagado um sepulcro novo. Daquela época pagava caro para um sepulcro. Bem caro, né? Diferente dos dias de hoje, né? Diferente da funerária, né? Então, esses crentes que ficam conversando nas redes sociais falando que crente não pode se envolver com política, realmente crente não pode colocar a política acima de Deus, não, da obra de Deus, não. Isso é fato. Mas crente tem que saber e se envolver com política, sim. Envolver com política a ponto, porque hoje, o Brasil de hoje pode ser a Venezuela, o Brasil de amanhã pode ser a Venezuela de hoje. O Brasil de amanhã pode ser Cuba de hoje. O Brasil de amanhã pode ser Coreia do Norte, China, Nicarágua, Moçambique, todos esses países de origem de ditadura e de comunismo, porque a ditadura e o comunismo, ela é inimiga principal da igreja e do povo de Deus. Para você que não sabe, crente, se a esquerda assumir o poder na nação brasileira, se a esquerda assumir, né, que está arriscado a acontecer isso, infelizmente está arriscado a acontecer isso, se nós crentes cristãos não abrir o olho e logo votar em pessoas que têm compromisso com a verdade, com a palavra de Deus, se a esquerda brasileira assumir a nação brasileira, então o projeto na Câmara era parada, que a igreja vai ser perseguida. Aquilo que não for adequado com as leis que vai afringir e transgredir as leis de Deus, como ideologia de gênero, casamento de pessoas do mesmo sexo e essas coisas a mais aí, entendeu? A igreja vai ser perseguida. Vai ter padres e pastores presos porque não atendeu à lei dos homens. Então, crentes que ficam confiados nas redes sociais, fica atento, viu? Porque Deus não vota, não. Deus vai descer do céu e vai votar, não. Mas ele dá uma oportunidade para nós escolher nossos governantes que não vai afligir e nem atacar as leis de Deus e nem as nossas crenças, nossos costumes, viu? Seus crentes que ficam conversando nas redes sociais aí, falam que crente não pode se envolver em política. Realmente, crente pode se envolver em política na questão quando coloca a política acima de Deus, acima da obra de Deus. Entendeu? Mas crente tem que saber de política, sim. E quando a gente fica aí, não, crente não pode se envolver em política, não. Eles estão aprovando leis aí na Câmara dos Deputados e no Parlamento e no Senado aí, ó, né, prejudicando a nossa fé. E principalmente tentando mudar a palavra de Deus. Atualizar nos tempos modernos. Já até disseram já que a Bíblia é um livro medieval. É do passado, já foi. Entendeu? Ou nós vamos pegar a Bíblia e atualizar nos tempos modernos, ou então nós vamos esquecer esse livro. Tem projetos na Câmara dos Deputados, né, transgredindo a lei de Deus. Entendeu?
Por quê? Porque crente não pode se envolver em política, crente não pode ser político, né? Crente não pode ser político. Agora, se não tivesse gente lá para defender a nossa fé, a nossa crença. Ah, mas Deus defende. Mas Deus separou esses homens para quê? Principalmente Davi. Principalmente Davi. Se Daniel não tivesse no reino da Babilônia, ai de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ai dos 3 jovens. E o resto do povo que estava lá em cativo na Babilônia. Tanto é, se eu não me engano, depois o povo foi liberto do império da Babilônia, do regime da Babilônia, voltaram para suas terras, quem quiser ficar, ficou. E Daniel preferiu ficar, até morrer. Entendeu, pessoal? Então, põe na cabeça de vocês isso. E não impediu de ter jogado na cova dos leões. Porque depois vem entrar e falar, mas como é que Daniel foi jogado na cova dos leões? Ele próprio foi vítima do sistema político. Ele foi vítima do sistema político. Mas só que Deus, através da vida de Deus foi glorificado. O próprio rei da Babilônia reconheceu que não existe outro Deus além do Senhor dos Exércitos, do Senhor, o Eterno. Entendeu? É isso que eu estou recado para vocês. Veja só o que está acontecendo no cenário político desse Brasil. Para amanhã, o Brasil não virá Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, China, Moçambique, a Nicarágua. Esses países que eles perseguem e matam cristão, corta a cabeça de cristão. Não estou falando aqui coisa fiado, não. Estou até correndo o risco do meu vídeo ser derrubado. Entendeu, pessoal? Compartilha esse vídeo. Deus abençoe a todos. Então, um forte abraço. Um recado que eu tenho para dar. Então, um forte abraço. É isso aí. Entendeu? E só um recado que eu tenho para esses cristãos que ficam ficando fiados, principalmente os crentes, estão fiados nas redes sociais, dizendo que Deus não se mete em política, não. Então fica na sua. Vai lá votar em quem você quiser votar e fica na sua. Que amanhã você vai ser o próximo a ser perseguido. Igual o povo lá de fora. Os nossos irmãos lá de fora. Nossos irmãos na China, na Nicarágua, né? Cuba, né? Na Coreia do Norte, que nem se fala. Entendeu? E Moçambique também. Entendeu? E lá no Oriente Médio. Tá? Que aí já é uma coisa mais extrema. A Coreia do Norte e o Oriente Médio é uma coisa mais extrema, mais complicada de resolver. Falou, pessoal? Deus abençoe a todos. Então, um forte abraço. Entendeu? E fui. Então, uma boa noite.